E aí, beleza? Na família Jederman, Holly é a filha do meio de um trio. A sua irmã mais velha, Vanessa, é a bonita. E o seu irmão mais novo, Troy, é o inteligente. O pai deles, Paul, é um tanto sem noção. Mas felizmente, Holly tem a sua mãe, Victoria, que gosta de mimá-la. As duas têm um relacionamento muito próximo e Holly gosta de usar o caleidoscópio que a sua mãe dá de presente em seu colar. Infelizmente, Victoria morre de câncer enquanto Holly ainda é uma pré-adolescente. E as coisas começam a mudar. Holly sente como se estivesse desaparecendo sem a sua mãe e ela nota isso na maneira como os outros a tratam. Paul se esquece de perguntar sobre o dia dela depois de perguntar aos seus irmãos e até mesmo a professora na escola ignora a sua mão levantada. No final do verão, Holly se tornou completamente invisível. A sua família não consegue nem vê-la e ela também não aparece em fotos. Eles começam a usar o seu quarto como depósito, nem mesmo notando que ela se foi porque Holly desapareceu da memória também. Com o passar dos anos, ela aprende a se adaptar. Ela conseguiu um apartamento em um prédio que faz aluguéis corporativos, onde ninguém conhece ninguém. Então, ela se encaixa perfeitamente. Ela colocou uma placa na porta para que os entregadores deixem os seus pedidos ali, sem ter que falar com ela. E ela também conseguiu um emprego como paparazzi. Graças à sua invisibilidade, Holly pode se esgueirar para dentro de lugares VIP e tirar fotos de celebridades enquanto elas estão fazendo algo escandaloso. Então ela vende essas fotos para o editor Ron, enviando-as por mensagens de texto, mas ela também gosta de frequentar o escritório dele para reunir informações. Embora eles ainda não consigam vê-la, Holly também gosta de visitar a sua família. Troy ainda mora na velha casa, embora tenha se mudado para o porão pela vista que inspira a sua carreira em artes visuais. Vanessa se casou e Paul agora está trabalhando no ramo imobiliário. Eles se reúnem toda sexta-feira para jantar e Holly aparece também, embora ela vá embora rapidamente porque é um evento um tanto deprimente. Existem partes de ser invisível das quais Holly gosta, como poder ir a todos os lugares, ver tudo e não precisar se preocupar com boas maneiras, roupas ou vergonha. A pior parte, no entanto, é não fazer parte de nada. Uma noite, ela está seguindo outra celebridade para dentro de um bar quando de repente é agarrada pelo segurança Shane, que surpreendentemente consegue vê-la. Holly tem centenas de perguntas para ele, mas ele a ignora e apenas faz o seu trabalho a expulsando. No dia seguinte, Holly visita o túmulo de sua mãe e se lembra da promessa de Victoria dizendo que ela sempre estará com a sua filha em espírito. Algum tempo depois, ela percebe que já viu o rosto do segurança antes e checa o tabloide para o qual ela trabalha. De fato, Shane tinha sido um dos muitos homens que ela pegou traindo na câmera. Fazendo alguma pesquisa na internet, Holly descobre o básico sobre ele. Shane costumava ser um famoso lutador de MMA e campeão mundial. Ele até namorou a popular atriz e supermodelo Juliana. Mas assim que Holly fez aquelas fotos viralizarem, o casal terminou. Os fãs de Shane se voltaram contra ele e a sua vida saiu de controle. Após ser preso por dirigir embriagado, a sua carreira finalmente chegou ao fim depois de perder o campeonato para o colega lutador Matai. Sentindo-se péssima por arruinar a vida de Shane, Holly vai ao bar novamente para se desculpar com ele e se oferece para compensá-lo limpando a sua reputação. Shane fica furioso com ela e não a quer em nenhum lugar perto dele, mas ela o convence a dar pelo menos 5 minutos para mostrar as suas habilidades. Um momento depois, Shane se encontra com seu empresário para discutir um evento que está por vir e Holly o assusta um pouco, sentando-se ao lado do empresário e lendo as suas mensagens de texto. Shane não entende o que está acontecendo, mas entra na onda, porque Holly aponta todas as formas como o empresário está mentindo, incluindo tentar pagar a Shane menos do que o evento oferece. Após exigir ser pago o que merece e chegar a um acordo, ele sai do bar para ter uma conversa com Holly, que explica que é invisível. Ele ainda não acredita nela. Então Holly decide provar isso pisando na frente de um táxi que se aproxima. Ela quase é atropelada, mas Shane a empurra para fora do caminho bem a tempo e finalmente acredita nela quando o motorista nota ele, mas não a ela. Parece que Shane é a única pessoa que consegue vê-la no mundo inteiro, mas ele não sabe o que fazer a respeito. Assim, Holly confessa que acha que eles estão conectados e deveriam se ajudar. Ele a convida a passar em seu apartamento mais tarde para ter uma conversa e Holly o visita de manhã. Ignorando
separando o cachorro de 3 pernas de Shane porque os animais também não podem vê-la. Então Holly explica a sua teoria. Ela nem sempre foi invisível e Shane nem sempre foi impopular. Então ela acha que ajudando-o, ela pode recuperar a sua visibilidade também. Ele decide contar um pouco da sua história, compartilhando que o seu padrasto o expulsou quando ele era adolescente e como ele encontrou a sua vocação na luta enquanto se defendia de valentões. De fato, ele ainda luta hoje em dia, só que não profissionalmente. Holly vai ver a sua próxima luta em um pequeno encontro local e a acha um tanto bárbara, especialmente porque Shane recebe apenas $300 por isso. Isso o inspira a explicar uma paixão por trás do esporte que Holly não consegue ver, mas ele concorda quando ela diz que ele precisa conseguir lutas melhores em locais maiores. O problema é que ninguém importante quer lutar com ele, porque ele não vende ingressos, mas Holly promete cuidar disso. Quando volta para casa, ela pesquisa os lutadores mais populares e descobre que Soares foi acusado de usar esteroides. Entrando na casa dele, ela consegue tirar uma foto de seu frasco de comprimidos e envia para ele a fim de chantageá-lo. Depois disso, Holly visita Shane e enquanto aguardam por uma ligação importante, eles se conectam enquanto ela compartilha algumas histórias sobre a sua mãe. A conversa deles é interrompida pelo empresário de Shane, ligando para ele com grandes notícias. Soares aceitou lutar contra ele em 6 semanas graças ao plano de Holly. Nos dias seguintes, enquanto seu empresário promove a luta no rádio, Shane trabalha duro em seu treinamento e Holly aproveita a chance para tirar algumas fotos dele para publicidade. Ela adoraria ir ver a luta, mas ela não se dá bem em multidões. Da última vez que tentou, ela se machucou muito. Shane acha que se ela vai assistir a luta na TV, ela deveria pelo menos fazer isso no seu apartamento. E Holly aceita. Na noite do evento, ele surpreende a todos ao vencer, embora o seu empresário pague menos do que o prometido sob a desculpa de impostos. Após a luta, um repórter fica chocado ao ver que Shane não vai sair para comemorar, mas ele o corrige dizendo que está comemorando do seu próprio jeito. Ele retorna ao apartamento e após pegar um pouco de sorvete e o seu cachorro, Shane convida Holly para ir ao telhado porque tem uma vista incrível. Ele agradece a Holly pelo seu apoio, mas também se pergunta se ela é real, porque ele sabe que lutadores às vezes começam a ver coisas após muitas pancadas na cabeça. Holly fica insultada com essa rejeição da sua pessoa, então Shane esclarece que ele realmente quer que ela seja real e prova isso a beijando. Naquele momento, o repórter os encontra e tira uma foto deles antes de fugir, mas eles decidem deixá-lo ir porque Holly não pode aparecer na fotografia. Então, o casal continua a se beijar e Shane dá a Holly a sua primeira vez. No dia seguinte, ela vê o jornal e descobre com alegria que ela de fato aparece na foto, embora, por sorte, a falta de luz proteja a sua identidade. Enquanto isso, Shane está em uma coletiva de imprensa com o seu próximo oponente, Bones. Ele confirma que demitiu o seu empresário quando perguntam sobre isso, mas quando o assunto da garota na foto surge, ele se esquiva da pergunta. Após o término da coletiva, Holly segue Bones até o seu carro e envia algumas mensagens de texto para informá-lo de que ela tem provas de que ele passou a noite com uma menor. Para manter o seu silêncio, ele aceita perder a luta contra Shane de propósito. À noite, Holly o busca no bar para comemorar o seu aparecimento na foto, o que significa que ela está voltando lentamente. O encontro deles é interrompido por uma ligação de Juliana, que parabeniza Shane pela sua vitória e deseja boa sorte para a luta que se aproxima. Ela soa genuinamente feliz por ele, mas Holly acha que ela está atuando. Aos olhos dela, é óbvio que Juliana está o contatando novamente porque ele está ganhando. Caso contrário, ela não teria se importado. Shane não gosta dessa atitude dela, mesmo que ela jure que só está cuidando dele. No dia da luta, Shane derrota Bones facilmente, graças à intromissão dela. Agora que ele está na boca de todo mundo de novo, Holly tenta enviar as suas fotos de treinamento para Ron, mas ele não acha que elas são escandalosas o suficiente para publicar. Então Holly muda de tática e inventa um boato dizendo que Matai aceitou uma revanche contra Shane. Depois de tantos anos de informações confiáveis, Ron acredita nela e publica a história. No dia seguinte, Matai recebe uma ligação de seu empresário para marcar a luta. Ele não quer uma revanche com alguém que ele já venceu, mas com a história divulgada. O seu empresário não
deixa a escolha se eles quiserem continuar nas boas graças do público. Holly entra na casa de Matai para encontrar algo que ela possa usar para a chantagem, mas infelizmente ele está limpo. Mais tarde, Holly visita a sua irmã e descobre que ela está grávida, mas por algum motivo ela não quer contar ao marido, fazendo ela acreditar que há um caso acontecendo. À noite, Ron envia Holly a um bar onde Juliana foi vista tendo um encontro para tirar algumas fotos. No entanto, quando ela chega lá, fica chocada ao ver que Juliana está tomando um drink com Shane e segurando a mão dele. Furiosa, Holly o repreende antes de sair do prédio e Shane vai atrás dela para se explicar. Holly é importante para ele, mas ele e Juliana têm uma história juntos. E embora seja divertido sair com Holly, para o resto do mundo ela não é real e Shane não gosta de parecer louco em público. Holly terminou com ele, o que funciona muito bem porque ela não conseguiu encontrar nada sobre Matai de qualquer maneira, e é assim que Shane descobre que ela esteve arranjando as suas lutas. Furioso com a falta de confiança e por ter sido transformado em uma fraude, ele a manda embora. Holly volta ao seu emprego de paparazzi e tenta o seu melhor para ignorar as notícias quando elas mostram que Shane voltou com Juliana. Alguns dias depois, enquanto está se embebedando no seu apartamento, Shane a surpreende com uma visita porque ele sente que precisa confessar algo. As fotos que Holly tinha tirado de Shane traindo não tinham sido o motivo pelo qual ele e Juliana terminaram ou porque ele perdeu a luta. Quando sua carreira explodiu, ele achou que não precisava mais trabalhar e ficou preguiçoso. Juliana e ele estavam ambos traindo um ao outro o tempo todo. E quando as coisas finalmente desmoronaram por causa das fotos, Shane não foi capaz de lidar com isso. Holly percebe que a culpa nunca foi dela, o que explica por que isso não trouxe a sua visibilidade de volta. Shane quer se redimir com ela, então ela tenta beijá-lo, mas Shane a afasta, explicando que ele quer ser um homem melhor agora e traição está fora de cogitação. Ele também acha que Holly precisa olhar para o que aconteceu com ela sob uma nova luz e encarar a verdade. Insultada pela insinuação de que ela quer que a sua vida seja assim, Holly expulsa Shane e faz birra, quebrando o caleidoscópio da sua mãe no processo. Na manhã seguinte, ela fica chateada quando descobre que não consegue mais se ver no espelho. Desesperada por respostas, ela vai ver Shane na academia, mas ele também não consegue mais vê-la. Enquanto ela vagueia pela cidade sem saber o que fazer, Shane é visitado por Juliana, que fica feliz em vê-lo treinando porque ela não sai com perdedores. Ela jura que esse comentário é só uma piada, mas Shane começa a duvidar de suas intenções e se pergunta se ela teria ligado para ele se ele não estivesse alcançando a fama novamente. De volta a Holly, ela começa a pensar que pode não restar muito tempo antes de desaparecer de vez e decide visitar a sua família uma última vez para se despedir. Primeiro é Vanessa, que ainda não contou ao marido sobre a gravidez. Holly decide chutar a lata de lixo para revelar o teste e o seu cunhado fica encantado ao ver que eles terão um bebê. Mas Vanessa está assustada. A vida toda ela não foi nada além de um rostinho bonito e a sua mãe tinha o seu filho favorito. Então ela não se sente digna de ser mãe. O seu marido a conforta e promete que eles serão ótimos pais, mas Holly fica em choque com essas confissões porque ela nunca tinha visto esse lado da sua irmã antes. Em seguida, ela visita Troy e dá uma olhada no filme que ele está fazendo, o qual ela decide que é muito bom. Quando a paixão de Troy passa pela janela, Holly corre para fora e faz com que ela tropece, fazendo Troy sair também para ajudar. Agora ele finalmente consegue falar com a garota que ele gosta e Holly volta para dentro para visitar Paul. Ela não consegue deixar de se perguntar por que o seu pai nunca namora e por que ele trabalha tanto quando ele odeia isso. Ela também descobre um monte de pílulas para dormir e 3 fotos de arte de caleidoscópio, o que significa que Paul nunca superou a sua esposa. Depois disso, Holly caminha com ele até o cemitério, enquanto percebe que Shane tinha razão. Ela não estava vendo as coisas da maneira certa. Perder Victoria não aconteceu apenas com ela, aconteceu com os seus irmãos e com o seu pai também. Eles estiveram sofrendo
sofrendo durante todo esse tempo. E Holly tinha sido tão focada em sua própria perda que ela nunca procurou a sua família, esperando que eles viessem confortá-la em vez disso. Ela nunca esteve presente para mais ninguém e agora é hora de consertar isso. Após pedir desculpas ao seu pai, Holly pega o ônibus e vai ver a partida de Shane contra Matai, o que é um risco porque isso significa se juntar a uma multidão. Shane não está indo bem, então ela entra no ringue para apoiá-lo, segurando a sua mão enquanto promete que está lá. Para ele não importa o que aconteça. Naquele momento, ele finalmente consegue vê-la novamente, mas também todo mundo na plateia, incluindo Juliana. Holly não percebeu, porém, e ela fica do lado de fora da jaula para continuar torcendo por Shane até que os seguranças a expulsem. Shane termina a partida sem ela e, infelizmente, ele perde apenas por uma pequena diferença de pontos. Após a partida, Juliana mostra a Shane a sua simpatia, mas também o deixa ir ver Holly. Ele se apressa para o corredor e diz à segurança que Holly está com ele, abraçando-a depois que os homens saem. Holly admite que Shane estava certo sobre a sua vida, e em troca, ele admite que ela estava certa sobre Juliana. Então, ele terminou com ela, o que significa que agora eles podem se beijar novamente. Alguns dias depois, Holly surpreende o seu pai com uma visita. Paul finalmente a vê novamente, assim pai e filha se reúnem com um abraço caloroso. Terminando assim, A Mulher Invisível, filme de fantasia e romance de 2019. E eu espero você no próximo vídeo.